No vídeo de hoje nós vamos ver qual a importância dos dividendos numa carteira previdenciária e por que eu acredito que os fundos imobiliários são tão importantes hoje para aumento desses mesmos dividendos. Fica comigo até o final, eu sou o William Cruz, esse é o canal Dinheiro e Companhia, valeu? Então, se você não é inscrito no canal, já faz sua inscrição para não perder nenhum conteúdo e já ativa as notificações. Outra coisa, deixa a sua contribuição, a sua dúvida, a sua sugestão de pauta aí para o novos vídeos e compartilha com os amigos, tá? Especialmente no grupo de família, tá? Bom, primeiro, os dividendos e o fluxo de caixa. Olha só que interessante. Os dividendos, eles são mensais. No caso dos fundos imobiliários. No caso das empresas, é de acordo com as empresas. Então, qual a importância dos dividendos mensais? Você pode reinvestir. Quando ele é mensal, você pode pegar todo mês aquele dinheiro daqueles seus fundos imobiliários e comprar novas cotas e novos fundos e aumentar o seu patrimônio. Então, à medida em que você recebe esse dinheiro, você aumenta o seu fluxo de caixa, que é o que entra na sua reserva, no seu patrimônio, na sua caixa, no seu esconderijo. Você pode imaginar isso como uma grande caixa d'água. Então eu vou exemplificar aqui o que eu entendo como fluxo de caixa. Olha só isso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui nessa lousa o que é um fluxo de caixa baseado nesse desenho. É um desenho meio grotesco até, tá? Então, ó, veja bem, você tem uma caixa, é uma caixa d'água, onde entra a água aqui. Então aqui você faz os seus proventos e dividendos e os seus aportes. Então eu poderia colocar aqui até os aportes mensais, eu esqueci disso, mas aportes, proventos e dividendos. Qualquer tipo de dividendo e provento que você receba das suas empresas, das empresas que você é sócio, das ações que você detém, e especialmente dos fundos imobiliários, no caso, os dividendos, eles vêm aqui e entram aqui novamente nos aportes. Tá certo? Então você tem o fluxo de caixa é como se fosse o fluxo de caixa de uma empresa. A empresa sai aqui à venda e volta e compra e volta de novo. Então você tem que entender essa caixa d'água como se fosse uma empresa. A administração é basicamente a mesma. Então o interessante é você não tirar nenhum dinheiro dessa empresa, você voltar a investir e fazer com que o ciclo aumente. E esse nível aqui ele vai subir. E vai chegar um determinado momento que os próprios dividendos mensais, no caso do fundo imobiliário, vão se tornar maior que os aportes. Então, o interessante é você manter isso firme no propósito de acúmulo de patrimônio, já que você está começando, vamos supor, né, que você esteja começando. Vai chegar o momento em que os reinvestimentos se tornarão maiores que os próprios aportes. Isso é o chamado juros sobre juros ou juros compostos. Então, os dividendos, eles são isentos hoje, como toda empresa, né, hoje. Toda empresa, todo fundo imobiliário, tudo é isento de imposto de renda. O JCP sai com uma das empresas, o JCP, que é o juros sobre capital próprio, ele sai com taxação de coisa de 20%. Então, na verdade, o que é que está acontecendo hoje no Brasil? Existe uma reforma tributária sendo votada, já passou pelo Congresso Nacional, havia uma proposta na Câmara dos Deputados que já foi para o Senado. A taxação é inevitável dos dividendos. Porém, nessa aprovação da Câmara, houve a retirada dos fundos imobiliários. Tem uma galera aí que entrou pesado na argumentação, aí, nos contatos com deputados e tal, e houve uma justificativa muito forte. Por quê? Porque os fundos imobiliários fomentam a construção civil, especialmente os fundos de papel. Eu tenho um vídeo aí que eu vou deixar na descrição que falo sobre os fundos de papéis, os CRIs, né? Como que funciona um fundo imobiliário de papel. A reforma tributária, ela deveria, a meu ver, amenizar a taxação, tirar um pouco a carga tributária, desonerando as empresas, fazendo com que elas tivessem maior facilidade na sua vida tributária. Mas o que acontece quando se fala em reforma tributária, sempre no Brasil, é aumento de mais um tributo, criação de um novo tributo, aumento ou criação de tributos. Então, o que aconteceu foi basicamente isso. O que aconteceu
nessa proposta aí do Paulo Guedes, do governo, foi que o que mudou? Bom, a taxação, a faixa de isenção era de 1903. Toda pessoa física que recebe R$ 1.903 de salário passou a não pagar até R$ 2.500. Então não corrige nem a inflação do período, que deveria ter a correção. Só nesses últimos anos aí houve uma desvalorização do real de cerca de 30%. Então essa desvalorização ela deveria ter sido pelo menos corrigida. Mas após a reforma, o que está no Senado para ser votado é o seguinte: até R$ 2.500 de salário não tem taxação de imposto de renda. A primeira faixa é de 7,5% de imposto, é de R$ 2.500,01 até 3.200. A segunda faixa é de 15% de imposto de renda, de R$ 3.200,01 até 4.250. A terceira faixa de 22,5%, olha só, 22,5% de imposto de renda, que vai ser de R$ 4.250,01 até R$ 5.300. E a quarta faixa, que é de 27,5% acima de R$ 5.300. Eu achei extremamente ridículo, né? Aumento assustador. Quem ganha até 2.500 é muito pouca gente, né? Então a criação dessa taxação nova, ela vai abranger os dividendos. Aí entra a questão da criação da taxação sobre os dividendos, que inicialmente, quando foi para a Câmara dos Deputados, estava em 20%, e taxava tudo. Aí caiu o fundo imobiliário. Hoje o fundo imobiliário ele não é taxado. Os dividendos provenientes do fundo imobiliário não são taxados. Isso faz dele um ativo extremamente interessante no momento, tá? Porque você vai continuar numa empresa, pensando nas ações das empresas e pensando nos dividendos dos fundos imobiliários, você teria um fundo imobiliário que não paga nada de imposto de renda, tá? Você só vai pagar quando você vender. E aí o que muda? Bom, vamos ver. O JCP saíram, eles foram extintos na proposta que está no Senado, tá? Então se extingue juros sobre capital próprio, porque era uma manobra para diminuir aí os impostos que as empresas criaram. Então veja bem, já foi uma manobra. Os caras são legendas, tá? É o que eu costumo dizer, os caras são lendários. Então eles saíram os FIIs da proposta. As empresas que faturam até 4,8 milhões de reais como lucro presumido, e aí entraria a grande parcela das empresas do Simples Nacional, elas vão continuar isentas de imposto de renda, né? Continuam isentos. Os dividendos de até R$20 mil, então, por exemplo, os dividendos de empresas até 4.800.000 de faturamento anual não pagam também, não entra nessa nova taxação, certo? Os dividendos, porque se você tiver uma empresa e você transferir o lucro da empresa no final do ano para a sua conta pessoal, você tem que pagar imposto de renda. Então, mas aí, se você tiver uma empresa de até R$4.800.000 de faturamento, você entra no Simples Nacional, certo? Então, os dividendos de até R$20 mil, como que era? Dividendos de até R$20 mil, ganho sobre capital, até R$20 mil, você não paga o ganho de capital. Por exemplo, você vai vender fundo imobiliário, né? Como que era? Era assim, todo mês você não podia passar de 20 mil. Se vendesse 21 mil reais de fundo imobiliário, tivesse um ganho de 21 mil reais, você tinha que pagar imposto de renda. Agora você tem que pagar imposto de renda acima de 60 mil reais no trimestre. Isso é legal, porque no trimestre você pode vender uma vez só. Antes você tinha que vender 20 mil por mês. Agora você pode vender 60 mil e ficar os outros 2 meses sem vender. Isso é interessante, porque você pode fazer uma venda, ter um ganho de capital e não pagar imposto de renda. Os dividendos também do mesmo grupo econômico, por exemplo, a Itaúsa recebe dividendo do Banco Itaú e distribui para os seus acionistas. Então teria uma tripla tributação. Paga
paga como primeiro dividendo Itaú, depois a Itaúsa paga, depois o acionista paga. Então entrou aí, essa tripla tributação não vai existir mais. O problema aqui no Brasil, a carga tributária ela está na cadeia inteira. Porque você vai na gôndola do supermercado, tá lá o preço, quanto paga de imposto. Só que não tem só aquele imposto. Tem o imposto da gôndola, tem imposto do supermercado, tem imposto do ICMS, tem imposto do caminhoneiro que transportou a mercadoria, tem imposto, tem muito imposto, muito imposto. O problema é essa alta tributação aí. Então, os FIIs, eles devem ter um aumento aí, então, de liquidez, um aumento de comercialização na bolsa. Por quê? Porque haverá provavelmente uma migração das empresas para os fundos imobiliários, porque a empresa vai pagar tributação sobre os dividendos, mas haverá a vantagem sobre os fundos imobiliários. Então aumenta aí, há uma migração, então, em tese, a gente espera, a expectativa é essa, mas de qualquer forma a gente tem que entender o seguinte: tem muita gente da área técnica das empresas, gente muito especializada. Os caras não é um grupo de iniciantes em administração de empresas. Então você vai ter certamente alguma coisa que os caras vão fazer para diminuir essa carga. Eles podem recomprar ações para aumentar o lucro dos acionistas. Enfim, eles vão mexer com alguma coisa, eles vão fazer alguma coisa. Então a gente vai esperar. De qualquer forma, eu acho que a melhor forma aí, de você atuar aqui é com essa a vantagem, né, dos fundos imobiliários. Então os fundos imobiliários estão protegidos aí com a isenção, e pensando aí no buy and hold, né, comprar e segurar, ficar com os fundos imobiliários como uma carteira previdenciária, fazendo aquele fluxo de caixa que eu mostrei aqui na lousa, né, aumentando todo mês. Ficou comigo até aqui? Gostou? Deixa o like, tá? Deixa um like para mim. Faz também um compartilhamento desse vídeo com os seus grupos de WhatsApp, que isso é muito interessante para a gente alcançar mais pessoas. E faz a sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, fui.